Olá, sejam bem-vindos a Cavelo. Nenhum de nós vai conseguir mudar pessoa alguma de uma hora para outra. É que o Criador imprimiu uma originalidade tão profunda em cada um de nós que possuímos traços inconfundíveis. E essa nossa individualidade única e irrepetível aponta para o fato de que a mudança genuína acontece dentro da gente e, por isso mesmo, não pode ser imposta pelo outro. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Imperativo da Vida. Essa mensagem vai servir de base para a nossa conversa e ao final eu vou ler a mensagem na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? O Emmanuel inicia essa mensagem nos convidando a pensar um pouco mais acerca desta originalidade intrínseca de cada pessoa e também sobre a finalidade da interação humana em grupos sociais e familiares. Por isso, o nosso orientador espiritual inicia a mensagem afirmando que ninguém renova outra pessoa de imediato. Ele chama a atenção para os traços inconfundíveis que Deus imprimiu em cada um de nós. E a partir dessa singularidade, o Emmanuel nos explica que em nossos ambientes familiares e sociais, nós somos posicionados pela vida uns à frente dos outros, com um propósito muito claro, o do trabalho de amparo recíproco. E este amparo recíproco traz em si duas possibilidades muito importantes. A primeira é a possibilidade do resgate de débitos de existências passadas. E a segunda, a possibilidade da educação mútua através de relações comuns. É que se a reencarnação é uma oportunidade para o resgate de débitos de vidas passadas, o convívio diário serve como uma escola, onde a gente aprende uns com os outros e vamos nos aprimorando e crescendo juntos. Por isso, o Emmanuel enfatiza a necessidade da aceitação recíproca, quando ele nos diz que devemos nos aceitar tais quais somos. Agora veja, se somos únicos e irrepetíveis e estamos juntos para nos apoiar e nos educar, resta muito claro que a base para essa interação saudável exige sim a aceitação do outro tal qual ele é. Por isso, nosso orientador espiritual nos convida a sermos mais empáticos e mais compreensivos no que tange às diferenças individuais e especialmente no que se refere à estrutura emocional e à resistência espiritual do outro. O Emmanuel chama a nossa atenção para um princípio fundamental de que nós devemos aprender a reconhecer que toda pessoa é portadora de estrutura emocional que lhe é própria. Isso significa dizer que cada um de nós lida com os nossos sentimentos, pressões, desafios, dificuldades de uma maneira muito única, porque cada pessoa é moldada por suas experiências, aprendizados e sua constituição interna. Ou seja, não existe um padrão universal de resiliência, por exemplo, que possa nivelar todas as pessoas, porque se cada pessoa possui uma estrutura emocional própria, isso significa que a forma com que cada pessoa lida com as adversidades será, por natureza, singular. Por isso, é que é importante que a gente possa se lembrar que ter capacidade de desenvolver resiliência é sim
uma característica universal humana. Entretanto, esperar que todos apresentam a mesma resiliência em face dos desafios é desconsiderar a singularidade de cada um e também a complexidade de suas jornadas. E é justamente por isso que o Emmanuel nos faz um alerta, que quem de nós já experimentamos a segurança psicológica capaz de nos fazer suportar os lances difíceis da caminhada humana, não podemos nos esquecer que os outros, notadamente aqueles que nos cercam, nem sempre já conseguiram a resiliência espiritual que nos caracteriza, as atitudes e os passos. Ou seja, se você possui uma capacidade robusta de lidar com as adversidades, de enfrentar os desafios e as suas próprias dores, não projete nas outras pessoas essa sua capacidade. Eles não possuem a mesma capacidade que você. Por isso, nunca será justo julgar a tempestade alheia pela calma da sua alma. E neste quesito, o Emmanuel nos faz um apelo direto ao nos dizer, nas horas de provação, não exija dos outros atitudes semelhantes às suas. Porque nós não podemos cobrar do outro atitudes que estejam além da sua capacidade emocional ou espiritual. Isso não seria justo. O que a gente precisa, na verdade, é buscar compreender que cada um responde de acordo com sua estrutura emocional, ou seja, com sua estrutura interior. E veja que interessante. Em suas mensagens, o Emmanuel sempre deixa a marca de suas características próprias ao ministrar ensinamentos nobres a todos nós. Ele nos apresenta exemplos concretos de vulnerabilidades humanas para nos auxiliar na compreensão daquilo que ele está querendo nos ensinar, porque ele bem compreende que a estrutura interna dele não é igual à nossa, e ele respeita essa diversidade. Então, ele nos ensina através de exemplos que alguns não toleram agravos pessoais sem se desajustarem emocionalmente, que outros não suportam prejuízos sem se molestarem. Ele nos fala ainda que existem aqueles que não conseguem separar-se das pessoas que amam sem se abaterem, e ainda aqueles que ignoram como atravessar problemas afetivos sem lesarem o próprio coração. Todos esses exemplos servem para reforçar a ideia de que as atitudes humanas diante da dor, da perda ou de um desafio são variadas e são legítimas, e que a nossa compreensão deve sim abraçar toda essa diversidade emocional. Por isso a importância da paciência, da tolerância e da aceitação diante dessa singularidade, do processo de amadurecimento psicológico de cada um e também das diferentes capacidades de resistência emocional das pessoas. E é exatamente por isso que o Emmanuel nos orienta acerca da atitude correta que devemos adotar diante das dificuldades alheias. Ele nos convida ao não julgamento, independentemente do grau de proximidade que a gente tem com a pessoa que se encontra em sofrimento psíquico. Em vez de condenar, ele nos convida a oferecer reconforto e coragem. E isso significa dar apoio emocional, em vez de criticar ou ficar comparando atitudes. Nosso orientador espiritual nos diz que nossas exigências podem se transformar numa chaga invisível de desânimo, precursora de enfermidade e desequilíbrio. E isso porque quando a gente cobra dos outros uma força que eles não possuem,
ou uma atitude para a qual eles ainda não possuem recursos pessoais, a gente pode levar estas pessoas ao desânimo. E o desânimo é, sim, visto como um precursor de problemas muito maiores, tanto os físicos quanto psicológicos. Por isso é que o Emmanuel, ao final da mensagem, vai reiterar essa ideia que ele apresentou lá no início, e ele vai complementar essa ideia com um adendo que é fundamental. Ele diz assim: efetivamente, de improviso, não conseguimos renovar a ninguém. E ele diz isso justamente porque essa mudança interna é um processo individual e não pode ser forçada. Aí ele acrescenta algo muito bacana. Ele fala, no entanto, podemos reanimar quantos caiam ou sofram em nossos caminhos de experiência com alguma fatia de esperança. E é com este adendo que o Emmanuel nos mostra a essência e o valor da nossa contribuição ao auxiliar o outro em seu sofrimento. Nós não podemos mudar o outro à força, mas nós podemos oferecer apoio, ânimo e esperança, que o ajude a encontrar suas próprias forças para se reerguer. Ou seja, nosso orientador nos conclama a compaixão e a não condenação diante das fraquezas alheias. E ele nos ensina que o nosso papel não é exigir o que o outro ainda não pode dar, mas sim oferecer reconforto, coragem e esperança, reconhecendo que, embora a gente não possa renovar ninguém de imediato, nós poderemos sempre ser um catalisador positivo em seu processo de superação. Vamos à leitura da mensagem do nosso benfeitor? Ele diz: de imediato, ninguém renova pessoa alguma. O Criador imprimiu tamanha originalidade em cada um de nós, que toda criatura é alguém com traços inconfundíveis. À vista disso, em nossos grupos familiares e sociais, somos situados pela vida uns à frente dos outros, para o trabalho de amparo recíproco, não apenas em se tratando do resgate dos débitos que remanescem de existências passadas, mas também a fim de que nos eduquemos mutuamente através de nossas relações comuns. Nisso reside o imperativo de nos aceitarmos tais quais somos, indispensável amparar-nos, escorar-nos e entender-nos. Aprendamos a reconhecer que toda criatura é portadora de estrutura emocional que lhe é própria. Se já experimentas segurança psicológica suscetível de suportar os lances difíceis da caminhada humana, não te esqueça de que os outros, notadamente aqueles que te cercam, nem sempre já conseguiram a resistência espiritual que te caracteriza. Nas horas de provação, não exijas dele atitudes semelhantes às tuas. Esse ainda não tolera agravos pessoais sem que se lhe desajuste a sensibilidade. Outro, por enquanto, não aguenta prejuízos sem molestar-se. Aquele não sabe separar-se, mesmo por alguns dias, das pessoas amadas sem abster-se. E aquele outro ainda ignora como atravessar qualquer problema afetivo sem lesar o próprio coração. Ante os obstáculos daqueles que mais amas, ou as atribulações de quantos desconheces, não pronuncieis palavras de condenação. Oferece-lhes reconforto e coragem. Exigências poderiam transformar-se neles na chaga invisível do desânimo, precursora de enfermidade ou desequilíbrio. Que o Senhor nos abençoe a todos e até o próximo programa.